valores que transformam a sua vida, a minha vida. Nós somos guiados por valores. Nós temos valores que moldam a nossa agenda, a nossa rotina. Nós temos valores que vão por níveis. Nós temos valores que aqueles que estão na número 1 na nossa escala, e temos valores que às vezes nós falamos dele, mas não temos princípios que nos dão diretrizes a esses valores. Valores e princípios é o que nós queremos hoje estar conversando com vocês, e eu quero que você abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, e nós vamos ler os versículos 1 ao 12, e fica atento a esse texto, e a hora que eu estiver lendo, já vai pensando nos valores, aquilo que é valor para você, aquilo que é importante. Valores são como, vamos comparar uma casa, as colunas, aquilo que nos sustentam, aquilo que sustenta essa casa. E princípios são tudo aquilo que protege esses valores. Princípios são diretrizes, aquilo que nos guiam a proteger, também a fomentar, a promover esses valores. Colossenses capítulo 1, de 1 a 12, fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e ao irmão Timóteo, e aos santos fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça, paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde o dia que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescimento. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvirdes e entenderdes a graça de Deus na verdade, segundo foste instruído por Epáfras, nosso amado e conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade e toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, em longanimidade, com alegria, dando graças a Deus que vos fez idôneo à parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Pai amado, obrigado por essa palavra, ó Deus, e pedimos que Teu Espírito nos ilumine e que possamos comunicar e entender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Por isso nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Valores que transformam a sua vida. Pensa um pouquinho naquilo que rege você. Pensa nos teus valores. Rapidamente agora coloca a tua mente para funcionar. O que é um valor para você? A família é um valor, a saúde é um valor, as finanças é um valor. O que são valores para você? O que você move, você guia, você já amanhece pensando nesses valores, você caminha talvez consciente ou inconscientemente guiado por esses valores. Vamos pensar que esse texto aqui, ele está repleto de valores, mas Paulo fala o seguinte, que a oração é a base. A oração é um valor, sim ou não? Mas vamos colocar esse texto aqui como uma base, porque Paulo fala assim, sempre dou graças a Deus, quando oramos por vós. Paulo fala, não cessamos de orar por vocês e pedir. Agora, se Paulo não cessa de orar, ele está constantemente orando por esses irmãos, e Paulo ora, intercede e ele pede. E quando ele pede, ele intercede a Deus por esses irmãos, ele coloca então 3 valores. E é sobre esses valores que eu quero conversar essa noite com vocês. O primeiro valor é o conhecimento. Não é um conhecimento simples, é o pleno conhecimento. E não é um pleno conhecimento só, mas é o conhecimento da vontade de Deus. Deus, quando criou o homem lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, desde aquele momento Deus então
começou a dar ao homem uma revelação progressiva. Essa revelação progressiva, ela passou por Moisés, ela passou pelos profetas, os profetas foram falando de Deus, foram explicando de Deus, e Deus foi se revelando até chegar em Jesus. E João fala que Jesus é o Logos, o verbo que se fez carne, e ele habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de verdade. Então, o João fala que Jesus é a revelação máxima de Deus. Jesus veio para explicar a Deus, ele veio fazer uma exegese do Pai, ele veio explicar, transmitir quem era Deus para as pessoas. Agora, depois de Jesus, então, nós temos o que nos falta para ser revelado. Tudo que nós vemos hoje através da televisão, os meios de comunicação, as notícias, hoje estão evidentes os sinais daquilo que está sendo ainda por revelar. Está sendo revelado já aos finais dos tempos. Pouca coisa ainda falta-se por revelar. A maior parte da revelação do conhecimento de Deus dado a nós já se cumpriu, já foi dado. Por isso que o conhecimento é muito importante. E Jesus fala assim, muitas pessoas erram porque não conhecem as Escrituras e não conhecem o poder de Deus. Muitas pessoas procuram uma outra para pedir uma ajuda. Na verdade, se ela fosse a palavra do Senhor e se ela conhecesse a palavra, ela saberia exatamente qual é a vontade de Deus sobre aquele assunto, sobre aquele tema. Também nós temos pessoas que procuram orações ou de um pastor, ou de uma pessoa, simplesmente para acalmar uma consciência. Ela sabe que ela está errada, mas ela quer que alguém vá, interceda por ela e fala para ela, não, está tudo bem, Deus te ama, não importa o que você está fazendo, mas Deus te ama e tudo bem. Agora, Jesus fala que nós erramos porque não conhecemos as Escrituras. A Bíblia, ela tem um valor porque ela revela o que Deus tem, ela revela a vontade dEle, ela revela quem Deus é, aquilo que compete a nós saber das coisas de Deus, porque um dia nós saberemos quem Deus é, um dia nós estaremos face a face com Ele, com o Todo-Poderoso, e a palavra fala que ali nós conheceremos o nome de Deus. Qual é o nome de Deus? Deus, Jeová, Adonai, Jeová Nissi, Jeová Rafá. Esses são os nomes que as pessoas dão por experiência própria de Deus. A própria teologia, o que é a teologia? Teologia é o intento de explicar Deus, como Deus se relaciona com os homens, com as coisas que Deus criou. Mas nós estamos longe de conhecer Deus. Mas um dia nós veremos como Ele é. Nós estaremos diante dEle. Agora, nessa terra, nós podemos conhecer a sua vontade. E como conhecemos a vontade de Deus? Lendo a Bíblia. Não tem outra forma de conhecer Deus se não for através da palavra. Você pode ouvir podcast, você pode ler livros, você pode ouvir mensagem no YouTube, em outro lugar, qualquer lugar, mas isso não completa o conhecimento de Deus na vida das pessoas. Eu estou aqui agora transmitindo uma mensagem de Deus, porque palavra de Deus é a que eu acabei de ler, é palavra de Deus, aí é Deus falando conosco. No momento que eu termino a leitura e começo a expor uma palavra, é mensagem da parte de Deus, mas muitas pessoas contentam somente com mensagem, não com a palavra de Deus. Muitas pessoas buscam a mensagem de Deus, não a palavra de Deus. A palavra de Deus é você lá na tua casa, no teu quarto, você lendo a Bíblia e sendo ministrado pelo Espírito Santo na sua vida. Ali é 100% palavra do Pai. Amém? Agora, existe conhecimento de várias partes, existe um conhecimento específico, conhecimento de coisas. Quando no começo desse ano saiu ao público, ao consumidor, ao usuário, a inteligência artificial,
Como eu li, aquilo me fascinou, eu fui atrás, eu comecei a ler artigos, comecei a ler matérias, comecei a buscar, e isso acontece com a gente em todas as áreas. Você quer um assunto, você vai no YouTube, você compara um produto com outro, você conhece, você estuda, isso é um conhecimento específico. Conhecimento completo, ele é composto pelo menos de três características. Primeiro, conhecimento da vontade de Deus. E aonde nós encontramos? Na Bíblia. Philip Breder fez uma pesquisa aqui, tempos atrás, e de quantas pessoas liam a palavra do Senhor, de forma regular, ou esporadicamente, ou quase não lia. Mais de 30% da igreja não lê a Bíblia todos os dias. Agora, a Bíblia para você, ela é um valor, sim ou não? E por que você não lê? Tem pessoas que falam que tem certos valores que são importantes, mas não vivem por esses valores, não tem princípios que guiam esses valores. A saúde é o valor, sim ou não? Quantas pessoas comem mal? Quantas pessoas não fazem um exercício físico? Quantas pessoas não têm princípios que direcionam, que regem, que protegem esses valores? Então o que adianta falar que tem um valor e não vive? Não é um valor. Ou esse valor está na escala de valores lá embaixo, quase não tem importância, mas nós falamos que temos valor. Nós acreditamos que Deus é Deus e que a palavra a palavra de Deus, é a nossa regra de fé e prática. Nós falamos isso, nós cremos. Agora, eu tenho atitudes que vão contra esse conhecimento de Deus. Eu tenho práticas e hábitos que vão contra esse conhecimento de Deus. Então eu estou errando porque não conheço as Escrituras. E erro também por não conhecer o poder de Deus. Como que eu conheço o poder de Deus? Através da oração. Eu oro e Deus ministra, Deus age, Deus atua, Deus manifesta. Você quer colocar princípios para conseguir, para valorizar, para colocar em prática esses valores? Começa praticando. Por exemplo, você pode colocar no teu celular. Eu aprendi isso com o nosso pai, pastor Gilson. Ele coloca lá vários horários durante o dia para despertar, e quando aquilo toca, aquele alarme, é o momento de orar. E às vezes nós estamos reunidos, toca o alarme e fala assim, agora é hora de falar com o Papai do Céu, e a gente para e ora. E eu fui então e coloquei esses alarmes e toca, porque são princípios que vai me ajudar a conseguir alcançar esses valores, colocar em prática esses valores. Porque aquele que ouve a minha palavra e não coloca em prática é comparado com um homem sensato, que constrói a sua casa sobre areia. Parece que ela está bonita, mas quando vem os ventos, a chuva e bate com ela, e dá com ímpeto contra a casa, ela cai porque está afirmada sobre areia. E é vergonhoso quando uma pessoa erra. É vergonhoso quando a pessoa erra e o seu pecado vem e ele respinga na família, respinga no casamento. Mas por que nós erramos? Em grande parte porque nós não conhecemos as Escrituras. Agora, Paulo fala que o conhecimento de Deus é a base fundamental para a gente crescer, a gente avançar. E ele fala que eu oro para que vocês transbordeis. Então não é um conhecimento simples. É algo que transborda. E para que eu possa transbordar de um conhecimento, eu tenho que estudar. Eu tenho que me dedicar. Eu tive uma experiência uma vez que eu tinha tirado a minha carteira de habilitação aqui no Brasil, talvez, 89 mais ou menos. E quando eu fui para a Espanha, eu teria que tirar outra carteira lá. E você acredita que eu fui reprovado? Eu fiquei tão indignado com aquilo, falei assim, gente, eu achei que eu sabia, e não sabia. Eu fui iludido pelo meu conhecimento. Falei, para lá, da segunda não vai, eu vou estudar.
Eu estudei ao ponto de eu saber as respostas antes das perguntas. De tanto que eu tinha decorado aquilo, de tanto que eu tinha estudado. Isso é uma dedicação que a gente faz de um determinado assunto. Você quer passar num vestibular, você quer passar numa prova, você estuda, você esmera, você se dedica àquilo, ao ponto de você saber o que se fala. Você transborda aquilo. Agora ele fala aqui que nós sejamos transbordados nesse conhecimento, mas ele fala de um pleno conhecimento. Não é somente transbordar de um conhecimento, mas de um pleno. Olha só que coisa maravilhosa. Chegar até a plenitude do conhecimento de Deus na vida de uma pessoa, isso é maravilhoso. Essa pessoa não está à deriva, ela não é uma folha seca que ela ouve um negócio na internet e ela leva a vida dela por aquilo. Alguém que dá uma palavra, alguém que dá uma profetada, ela guia a vida dela por aquela palavra e ela fica em busca de resposta pela boca das pessoas. Quando eu estava em missões, eu voltei do campo missionário e eu fiquei em várias igrejas aqui que eram parceiras tal, e me levaram num grupo. Eu achei que era um pequeno grupo, uma célula. E essas pessoas tinham falado que vinha um homem de Deus para dar uma palavra ali naquele grupo, e eu cheguei lá. E eu saí dali assim, muito confuso com aquilo. Porque eu cheguei lá, cantamos, e aí veio a hora da palavra, e eu abri a Bíblia. E eu compartilhei a palavra com aquele grupo. E quando eu acabei de pregar, as pessoas falaram assim, agora o pastor vai dar uma palavra. Eu falei, mas eu acabei de dar a palavra, eu não estou entendendo. Não, pastor, essas pessoas querem uma palavra. E eu fiquei ali, que palavra é essa que agora que eu tenho que dar para essas pessoas? Aí que eu fui entendendo que aquele grupo não era batista. E que aquelas pessoas foram ali para receber uma palavra. Eis que te digo, meu servo, faça isso, faça aquilo outro. Eu falei, Deus, eu não tenho essa palavra agora, o que eu vou fazer aqui agora? Deus falou assim, eu não te chamei para isso, eu te chamei para você pregar a palavra. E pessoas vão atrás de pessoas e tem expectativa, e quando não acontece, fica assim, nem fala, não vai falar. E falar o quê? E mesmo se eu tivesse alguma palavra, eu não falaria em público nunca, eu chamaria a pessoa depois, falaria para ela no particular. E para não ter dúvida, eu falaria para ela assim, faz sentido para você o que eu estou falando? As pessoas são ligadas por coisas que estão fora do conhecimento de Deus. E aquilo que é gerado fora do conhecimento de Deus é especulação, é achismo, palavras do vento. Nós fizemos um chá de bebê uma vez, e uma pessoa pegou a palavra, eu tinha uma palavra para dar para essa pessoa, e ela deu, e ela falou para a mãe, falou assim, olha, o senhor está me falando que você vai ter um filho, vai chamar esse, deu até o nome do filho. E aí nasceu a menina. Eu falei para a Raquel, ela teve 50% de chance de acertar. Isso é vergonhoso. Isso não é evangelho. Isso não é igreja. Igreja é quando nós abrimos a Bíblia e deixamos Deus falar. É quando você tem um valor, se o conhecimento de Deus é um valor para você, você vai na palavra. Você não entende, não tem problema, você pega uma outra versão, pega uma versão na linguagem de hoje e compara com outro texto. Aí você procura alguém, esses irmãos tinham, Paulo tinha Timóteo, mas tinha Epáfras, quem ajudava. Você tem o teu líder de pequeno grupo, você tem alguém que você fala assim, eu não estou entendendo esse texto, me ajuda a entender. Mas você está na palavra, buscando compreensão da Bíblia.
É um conhecimento. Lembra daquela mulher, Sirofenícia, que pediu ajuda, e eles falaram assim, ó, não é lícito você estar com os escolhidos na mesa. E ela fala para Jesus assim, Senhor, até as migalhas que caem da mesa dos seus donos é suficiente. As migalhas. Aí Jesus falou que não encontrou em Israel mulher de tamanha fé. Ela foi na fonte, queria ao menos as migalhas. Tem pessoas passando fome de Deus, fome da palavra. E você tem. Hoje temos aplicativos, e eu faço isso com muita frequência, coloco o texto em áudio. Você pode estar na academia, malhando. Se o teu valor é a saúde, você pode ouvir a palavra do Senhor, ali ouvindo, uma caminhada, indo para o trabalho, voltando, fazendo a tarefa de casa. Conhecimento pleno. 3 coisas, o conhecimento. Primeiro, o conhecimento da vontade de Deus. Segundo, sabedoria. Paulo ora para esses irmãos que eles fossem cheios do pleno conhecimento. Olha o texto seguinte. E de sabedoria. Sabedoria é quando eu pego esse conhecimento e vou aplicar. Porque aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é insensato. A sabedoria é quando eu aplico essa palavra na minha agenda, no meu dia a dia, no meu trabalho. É quando eu leio, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e eu estou passando uma luta tremenda, uma batalha na minha alma, e eu falo, calma, lendo, Deus é o teu pastor. Fala para você mesmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Calma, isso aqui não é o final de tudo. Sabedoria é olhar do ponto de vista de Deus, é olhar a perspectiva de Deus. É quando eu olho um problema e eu consigo imaginar na perspectiva de Deus, porque se eu olhar na minha ótica, eu vou ver muitos problemas e às vezes não tem solução. Sabedoria é quando eu olho na perspectiva de Deus e eu olho baseado no conhecimento que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor, e eu vou entender, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu confio no Senhor, na sua palavra, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor, e eu deixo aquele problema e sigo a minha vida. Sabedoria. E quando eu não tenho essa sabedoria, eu vou ficar orando em cima daquele problema. Eu vou acreditar que Deus é responsável em me dar respostas àqueles problemas. E eu vou ficar em cima daquele problema e orando, e orando, e orando, e a vida me para. Será que Deus quer responder favoravelmente àquele problema? Às vezes não. Agora eu oro. Eu busco sabedoria, eu busco princípios, e eu confio e eu entrego, eu não vou ficar parado, mesmo sofrendo, mesmo às vezes não tendo respostas, mesmo em dúvida, eu vou seguir a minha vida. E sabe o quê? Quando eu começo a andar, dou mais um passo, 2, aí eu entendo por que eu passei por aquele problema, mas eu não fiquei lá. Deixa eu perguntar, quantas pessoas resolveram um problema muito tempo depois e entenderam que era necessário passar por aquela situação e Deus estava respondendo depois, tempo depois, olha só. É assim, isso é sabedoria. Imagina se você ficasse preso no passado ali, naquele tentando resolver. Paulo foi simples, Senhor, tira de mim esse espinho, me ajuda.
E Deus falou para ele assim: Paula, minha graça te basta. Ele disse amém. Não deu a resposta que ele queria, mas amém, ele seguiu a vida dele. Conhecimento. Conhecimento é tudo. Pega no segmento que você trabalha ou que você atua, seja no privado, no público, numa empresa, no governo. Teu conhecimento, a tua área é tudo. Se você não se tornar um especialista na tua área, você vai ficar. Alguém com conhecimento vai vir, vai passar por cima de você. Mas esse conhecimento ainda é simples. Porque existe o conhecimento completo, que é conhecimento da vontade de Deus, que é a sabedoria. E Paulo escreve, há um outro elemento muito, muito importante. Eu oro para que estejais transbordando em pleno conhecimento de Deus, de sabedoria e de quê? Olha aí, e de quê? O que fala o texto? De entendimento espiritual. Sabe o que significa isso? Discernimento. E que é o discernimento? É aquilo que não está escrito. Mas baseado no seu conhecimento, baseado na sua sabedoria, você vai ler as entrelinhas. E você não é pego de surpresa. Eu fui evangelizar uma pessoa, tem umas 2, 3 semanas atrás, e ele me disse que Deus não existe, porque se Deus existira, não havia tantas guerras, tantos homens matando crianças, tanta maldade, tanto abuso. Aonde está Deus? E eu esperei esse homem falar de toda a sua raiva, de toda a sua frustração. Eu falei assim: você está certo se Deus não existira, mas Deus existe. E Deus é soberano, e Deus deu aos homens, a nós, a você, a mim, o livre arbítrio. Nós somos responsáveis por toda essa tragédia da humanidade. Um dia Deus vai cobrar de todos nós. O aquecimento global não é culpa de Deus. Nós somos os culpados de tudo isso. Aonde Deus existe, se houver a Deus, não havia tanta morte, tanta fome, tanta maldade, tanta criança nascendo enferma, tantas enfermidades. O homem buscou tudo isso. Por causa da maldade do homem, Deus entregou. É como se Deus falasse assim: você quer governar o mundo? Porque Deus deu para o homem, no mandato cultural, de dominar, subjugar, lavrar, multiplicar, encher a terra. Hoje são palavras que, se você falar por mão, ele vai olhar bravo para você. Eu vou subjugar. Quem é que gosta de ser subjugado? Dominado. São palavras que o diabo, por causa da maldade do homem, saiu do nosso vocabulário. Quando Deus olhou para o homem e falou assim: você vai dominar, era para que o homem pudesse estender o domínio, avançar, crescer, senhorear, cuidar. A palavra senhorear, na perspectiva de Deus, era cuidar. Da do diabo é tomar posse, é apossar. E aonde que está Deus? Deus deu ao homem o livre-arbítrio. E o homem escolheu a maldade. O homem deu inteligência para o homem, e o homem criou essa inteligência para criar coisas ruins. Temos coisas boas, claro. Mas na hora de julgar o conhecimento, a presciência de Deus, a existência de Deus, falamos que Deus não existe, baseado na maldade dos homens. Mas quem tem o discernimento, quando vê uma notícia do jornal, ele sabe do que se trata. Ele sabe que o fim está próximo. Nós não somos pegos de surpresa.
Nós sabemos que a volta de Jesus está próxima. Segundo valor. Então, se para você o conhecimento é um valor, estabeleça princípios. Ore mais, leia a Bíblia mais. Faça metas. Fala assim, olha, eu vou ler esse livro. Vou conhecer esse livro. Você está em busca de sabedoria, de conhecimento, lê Provérbios. Tem uma pessoa do nosso pequeno grupo que falou assim, que está encantada lendo Provérbios. Lê um livro. Conheça a palavra de Deus. Segundo valor, a dignidade. Dignidade de uma pessoa é a capacidade de viver de modo digno. Integridade, frutificação, resultado, produtividade, crescimento. Isso é dignidade. Versículo 10, a fim de viver de modo digno no Senhor, para o seu inteiro, completo, íntegro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento do Senhor. Isso é dignidade. Dignidade, meus irmãos, é andar, é viver de modo digno. O diabo quer roubar a dignidade das pessoas. O inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. Eu estava com a minha filha andando, paramos no sinaleiro, e ela cumprimentou a mocinha, falou assim, pai, essa menina, ela é assistida pelo projeto Elas. Uma menor de idade, no sinal, com 2 crianças pequenas, pedindo dinheiro. E eu falei para minha filha, ela não sabe como ela está tirando a dignidade dessas crianças, a dignidade dela e dessas crianças. Às vezes a pessoa passar necessidade do dinheiro não tira a dignidade, mas o fato é que ela estava usando as suas filhas para pedir dinheiro. Isso rouba a dignidade das pessoas. A pessoa pode ser pobre, mas ela pode ser digna, viver de modo digno. O dinheiro não traz dignidade. Tampouco a pobreza, a escassez rouba a dignidade. O que traz dignidade para você? O que traz mais dignidade para você? Pensa um pouquinho. Eu não sei a minha história de vida, a minha formação, como eu fui criado, mas uma coisa boba. A Raquel fala para mim assim, Leno, vai no mercado e compra, traz alho. Eu vou no mercado e compro muitas coisas, mas posso até esquecer do alho, mas me traz dignidade comprar coisas, comida. E vou enchendo o carrinho, o que me tira a dignidade é pagar, mas o fato de colocar coisas no carrinho, e eu sou daqueles que olham o produto, vejo a marca, vejo as qualidades, vejo a data de validade. Sabe, queridos, aquilo não tem prazer do que eu ir no mercado, é um perigo. Eu estava conversando com um pastor, ele falou assim, cara, você pregando, sabe o que me veio à mente? Porque eu preguei essa mensagem domingo passado de manhã. Ele falou assim, olha, o que me traz dignidade é eu colocar as minhas contas e colocar assim, pago. E ele anota que ele pagou, é que ele me traz dignidade. Eu falei, cara, que legal, é isso mesmo. Outra pessoa, domingo passado, chegou para mim, pastor, eu pensei em dignidade. O que me traz dignidade é eu trabalhar o dia inteiro, voltar cansado em casa, tomar um banho gostoso. Depois do banho, assim, eu tenho aquela sensação de dignidade. Eu falei, legal. Para você, o que traz dignidade? Fazer um almoço em família. Uma irmã falou que a dignidade para ela vê os filhos e os netos. Eu falei, isso é verdade. Eu não tenho neto, mas eu vivo já os meus netos. Dignidade é viver de modo digno. Aquilo que
te completa, aquilo que te realiza. O que traz mais dignidade para você? Essa é a vontade de Deus, que você viva assim. Que você desfrute das coisas, dos detalhes. Para uma pessoa, um banho, lógico, tem muitas outras coisas, claro que sim, mas um banho pode ser uma coisa que traz dignidade. Casa limpa. Uma pessoa falou, pastor, casa limpa. Limpar minha casa sábado de manhã, depois de ter um almoço, estar ali descansando, isso traz dignidade. Glória a Deus. Paulo escreve à igreja de Filipos, capítulo 1 de Filipenses, versículo 27, vivei acima de tudo. Olha só o valor que Paulo estabelece para essa igreja. Vivei acima de tudo, de qualquer coisa, de qualquer expectativa, acima de qualquer outra coisa, vivei de modo digno. Tem muitas pessoas que se submetem a qualquer outra coisa, são sujeitos e pessoas que roubam a dignidade das pessoas. A sociedade, o mal, o diabo, ele quer roubar através da cultura, através das famílias, através dos relacionamentos. O diabo, ele quer roubar a dignidade das pessoas, constantemente, dia e noite. Sobretudo, vivei de modo digno do Evangelho, para qual, olha só, para que eu estando presente ou ausente, eu ouça no tocante a vocês. O que é viver de modo digno? Estar firme, um só espírito, unidade, uma só alma e lutando. A luta dignifica uma pessoa. Luta pela sua casa, pelo teu casamento, pelos teus filhos. Luta por aquilo que você crê. Nós já entramos numa perseguição na reta final. Jesus falou que nós seríamos perseguidos, mas eu olho para trás e falo assim, que perseguição nós temos? A perseguição agora é ideológica. Daqui para frente eu já não posso falar qualquer coisa que sai na internet, eu não posso dizer qualquer tipo de pecado. Eu não posso falar de qualquer comportamento de pessoas baseado no que é pecado na palavra de Deus, porque isso agora vai vir uma perseguição ideológica. E ele fala que o que traz dignidade é a luta, firmeza, a unidade e a luta. Você na tua casa, busca viver uma vida digna no teu casamento, com os teus filhos. Não se conforma. Dignidade é viver e lutar pelo Evangelho. E para terminar, o terceiro valor é a felicidade. Todo mundo fala que a felicidade é um valor, mas não trabalha por ele, não tem princípios que te levam a essa felicidade. A felicidade não são momentos de alegria. Momentos de alegria pode ser tirado num selfie, numa viagem. São momentos, às vezes um dia, 2 dias, se passou feliz, mas não é. A felicidade é você ver que a vida é um processo que te leva à felicidade. E Paulo fala, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda, olha só, perseverança e longanimidade com alegria. A perseverança tem que ser com alegria. Por isso que eu falei lá atrás, que você não deve ficar olhando os teus problemas somente ali, ficando preso ali. Persevera, seja feliz na perseverança, não no problema. Porque lá na frente você vai olhar para trás e falar assim, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena eu estudar, valeu a pena eu trabalhar, a tua empresa, valeu a pena os esforços que você tem, as limitações, vale a pena. A sua economia, vale a pena o esforço. Às vezes você desfruta somente da viagem,
Mas e o processo que você passou para economizar? Não te traz alegria? Claro que traz. Salmo 30, versículo. E fala assim: quem de vocês deseja amar a vida e ver dias felizes? Vocês querem amar a vida e ter dias felizes? Guarde a língua do mal. Guarda os teus lábios da falsidade. Afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O texto fala que nós temos um Deus presente. Ele não fala que Ele vai nos livrar do mal, mas Ele vai ouvir o nosso grito de socorro. Esse é o nosso Deus. E o que é felicidade? Guardar, afastar e buscar. É um processo da vida. É um processo em que eu me dedico a viver uma vida piedosa. Saber que o choro pode durar uma noite, mas a alegria certamente, seguramente ela virá pela manhã. Amém? Valores que mudam a nossa vida. Conhecimento, dignidade e felicidade. E saber que a felicidade não é uma teologia da prosperidade. Felicidade é o processo da vida. Que às vezes não é somente começar bem, mas é terminar bem a nossa vida. É saber chegar lá com sabedoria, com discernimento, com conhecimento. E você olhar para trás e falar assim: valeu a pena.